Capítulo 18. O túmulo de Santo Antônio. Em Pádua, a alegria não foi menor que em Lisboa. O povo que havia feito ao homem de Deus magníficos funerais, que havia levado as demonstrações de seu amor para com ele até o excesso de comprometer a paz pública, antecipando assim o juízo do pontífice romano pelas inspirações do coração, que também tem a sua infalibilidade, não podia ficar indiferente à notícia das solenidades de Spoleto. De fato, ele rompeu em transportes de alegria. As cenas que então se passavam lembravam as do ano precedente. Mas desta vez a piedade teve medida, como se a canonização de Santo Antônio, sem diminuir a ternura, houvesse aumentado o respeito. Parava-se nas ruas, para trocar felicitações em altas vozes ou abraços comovidos. Pádua era uma família, feliz e contente de seu triunfo. Ela repartia entre todos os seus filhos a bênção que lhe granjeava o apóstolo de quem tinha adotado a glória e recolhido as cinzas. O concurso, tão considerável já, que afluía ao túmulo do santo, aumentou em proporções prodigiosas. Deus se havia tornado cúmplice da igreja e do povo, multiplicando ali cada vez mais as graças miraculosas. Segundo o testemunho de um historiador, da arca que encerrava o santo corpo saía um odor suavíssimo, semelhante ao do bálsamo. Todos os que se aproximavam para orar, e que o beijavam por devoção, não deixavam nunca de o sentir. Eu mesmo, continua o autor dos Bolandistas, o experimentei em 1660. Nenhuma causa natural conhecida pode explicar este fenômeno. Esse perfume era o símbolo das virtudes que Santo Antônio havia praticado na vida, e dos efeitos maravilhosos que produzia nas almas e nos corpos depois de sua morte. O entusiasmo dos habitantes de Pádua não tardou a dar fruto. A ideia de elevar um templo ao santo, no lugar mesmo em que ele repousava, germinou em todos os corações e obteve todos os sufrágios. A igreja dos frades menores de Pádua era construída sobre as ruínas de um antigo edifício que os pagãos haviam dedicado a Juno e que, nos séculos cristãos, se tornou o principal santuário da cidade. Em 1229, Jacques Conrado, bispo de Pádua, consagrou a Santa Maria Mãe de Deus. Foi sem dúvida a razão pela qual Santo Antônio, morrendo no mosteiro de Arcela, exprimira o desejo de ser sepultado nesse lugar a fim de dormir aos pés daquela a quem tanto havia amado, e continuar a prestar-lhe, até no túmulo, o culto que lhe votara. Ora, essa igreja tinha de mudar de nome segunda vez, e chamar-se por antonomasia a Igreja do Santo. Dir-se-ia que a Virgem quis fazer ato de cortesia para com seu servo, retirando-se à sua aproximação, para lhe ceder o lugar. Os trabalhos de construção foram começados em 1232, e prosseguidos muito ativamente até 1237. Nessa época foram interrompidos pelos infortúnios da pátria para só se reatarem em 1269. Depois de nova suspensão, causada pela escassez dos recursos, voltou-se novamente à obra em 1307. O zimbório que cobre o coro só foi construído em 1424. Decorreram assim 2 séculos enquanto um povo, procurando igualar sua homenagem à sua ternura, lançava nos ares verdadeiras magnificências de arquitetura, destinadas à ornamentação do túmulo. A igreja de Santo Antônio é um monumento de estilo compósito, ogival até 2/3 de sua altura, e oriental e o resto. Esse duplo caráter lhe tira a unidade, sem lhe fazer perder o encanto.
Isto explica-se pela influência das duas épocas a que ele corresponde. Foi começado no século XIII, em pleno florescer da arte gótica, veio a ser acabado no século XV, quando a Renascença substituía em toda parte as velhas formas. A igreja mede 280 pés de comprida, sobre 131 de larga, e 110 de alta. No exterior é desenhada pelo modelo de São Marcos de Veneza. De fato, sabe-se pelo testemunho dos bolandistas, que se tinha querido imitar Santa Sofia de Constantinopla, a qual serviu de tipo a todos os templos bizantinos do Ocidente. É coroada de 6 grandes cúpulas, abertas à claridade, e tendo todas uma cruz no vértice. Dos ângulos do coro partem 4 torres poligonais de muitos andares, rasgadas de janelas, e terminando em compridas flechas. A maior dessas torres acaba numa claraboia, sobre a qual se ergue um grande anjo, de asas abertas, que toca uma trombeta, e que, rodando sobre o pé, conforme a direção dos ventos, vem a ser um esplêndido catavento. Na linha que corresponde à nave transversal, de cada lado do teto vêem-se 2 campanários octógonos, com aberturas em cada face, verdadeiros primorzinhos de ligeireza e de graça, ainda mais admiráveis porque repousam sobre as abóbadas. Nesta maravilha que acabamos de descrever, a outra que vence a primeira, não quanto às proporções, mas pela opulência e delicadeza das particularidades, falo da Capela do Santo. Ela ocupa o lado norte da Basílica. Tem 40 pés de comprida sobre 25 de larga. Veio ser começada em 1532. É tão grandiosa, diz Valério Polidoro, tal é o esplendor de seus materiais e de suas formas, que se pode compará-la aos primeiros santuários da Itália. O frontispício é todo de mármore. A partir do pavimento da basílica, vê-se sobre um degrau 4 soberbas colunas de mármore branco, e 2 pilastras situadas nas 2 extremidades da galeria, que sustentam 5 arcadas de cimbro inteiro cujas arquivoltas são ornadas de folhames. Entre as curvaturas exteriores destas arcadas, acima do ponto em que elas se encontram, esculpiram-se 4 medalhões que representam os 4 evangelistas. Mais acima, corre uma cornija, com um friso coberto de ornatos. No plano superior, vêem-se outros 2 frisos, dos quais o principal é dividido em 5 almofadas por 6 pilastras cheias de esculturas. 4 destas almofadas têm em seu centro pequenos ornatos de forma circular em losangos. Na do meio, lê-se esta inscrição de Ivo Antônio Confessori: Sacrum R.P. Pá Pu a Santo Antônio Confessor, a República de Pádua. No frontão vê-se uma bela galeria transversal que tem toda a largura da capela. Compõe-se de 16 elegantes pilastras de forma desigual, distribuídas em grupos ternários no centro, e em grupos binários nas 2 extremidades. Entre os grupos de pilastras, há 5 nichos praticados na espessura da parede, com 5 grandes estátuas. Santo Antônio ocupa o nicho central. À direita e à esquerda estão Santa Justina e São Prosdocimo, primeiro bispo de Pádua. Nas 2 extremidades, São João Batista e São Daniel Mártir. A capela termina por um majestoso zimbório, revestido interiormente de gesso e de tijolos. Na parede do zimbório, lê-se este verso famoso, tomado ao ofício do santo, segundo a liturgia franciscana do século XIII: Gaude, Felix Pádua, quae thesaurum possidis.
No meio da capela a arca de pedra de preço, descrita no capítulo precedente, encerra o corpo do santo. Esta arca, disposta em forma de altar, sustenta-se em 4 colunas. Chega-se a ela por uma escada de mármore, composta de 7 degraus, e bordada de balaustradas de igual matéria. Estas balaustradas estendem de cada lado até os ângulos do altar os colunelos de que são ornadas, e os 4 anjos erguidos nos 4 cantos, lhes dão um belíssimo aspecto. No degrau do altar, repetiram-se as estátuas de Santo Antônio e de São Prosdocimo, são acompanhadas da de São Luís, bispo de Tolosa. A entrada deste santuário é fechada por 2 portas de bronze. Esta basílica é uma ideia. Ela resume, para Pádua, a religião, a arte, a ciência e os destinos da pátria. Todo o movimento religioso, tão largo nessa época, convergiu de preferência para esse teatro cheio de prodígios. Um túmulo tornara-se um evangelho. As almas caminhavam para Deus, criam, esperavam, amavam, choravam seus pecados, temiam o julgamento e as penas do inferno, tudo isso por obra de Santo Antônio. A piedade pública não tardou a transformar-se em instituições que ainda estão de pé, e que, tão eloquentemente como as belezas da arquitetura, atestam a influência dos santos sobre o país. Estabeleceram-se na Basílica 2 confrarias, que em pouco tempo se tornaram muito numerosas. Foi primeiro a confraria da Conceição da Virgem Maria, cuja glória se desenrolava como uma vinha mística em toda a parte onde se exercia a ação do apóstolo que tantas vezes a celebrara ante os povos. Mais tarde, erigiram-se a confraria de São Francisco e a de Santo Antônio. Além disto, o movimento não se limitou ao território da República, ou somente a Itália tomou parte nele e todo o Ocidente. O historiador Cantu afirma que o Papa Alexandre IV convidou toda a cristandade a concorrer para a construção da Basílica de Santo Antônio. Fosse ou não assim, o certo é que o túmulo do santo veio a classificar-se entre as peregrinações mais frequentadas do mundo. Ficava em caminho de Roma, os cristãos de além-montes, que iam visitar o túmulo dos santos apóstolos, ao passarem, não deixavam de ir honrar o do santo de Pádua. Os milagres que nele se operavam, contribuíam não pouco para entreter a corrente. Eu já acima disse qual era a irradiação do nome de Santo Antônio em toda a cristandade, nos séculos 13 e 14. Não foi uma voga como a obtém, às vezes, os santos, pela permissão de Deus que os opõe a um mal passageiro, e a qual cessa quando o fim é atingido. O prestígio de Santo Antônio perdurou. O continuador do Anônimo escreve o seguinte: o tempo nada tira a majestade e ao esplendor da Basílica do Santo, ao contrário dá-lhe cada dia um novo lustre. E não é isto mais do que justiça. Tão numerosos e consideráveis são os milagres que até hoje se reproduzem pelos méritos e pela intercessão do Beatíssimo Antônio, a quem Deus se compraz em glorificar por esse modo. A notícia dessas maravilhas espalhou-se por toda a terra, e, posta de parte a Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, pode-se dizer que tem a religião cristã poucos patronos que estejam acima do bem-aventurado Antônio quanto ao culto que se lhes rende, e a quem se ofereçam mais valiosos presentes, e se invoque mais frequentemente e com maior devoção, nos perigos. Esta é a razão da beleza do templo que se lhe erigiu, templo tão admirável que tem graduação distinta entre os mais famosos. Tal é a veneração que cerca a memória do bem-aventurado taumaturgo, não só em Pádua mas ainda nos países estrangeiros,
que de todas as Espanhas, da Inglaterra, da Áustria, de Portugal, da França e da Germânia, vem consta, e o emente Romeiros em visita à Basílica do Santo Homem a venerar-lhe as relíquias. Isto se escreveu no século XVII, perto de 400 anos após a morte de Santo Antônio. Esse testemunho estabelece já o caráter de universalidade que seu culto havia obtido na Igreja. O que me resta dizer prová-lo ainda melhor.